Bom, nós vamos continuar nessa apresentação a tratar sobre desequilíbrios socioambientais, similaridades e singularidades no rural urbano brasileiro. E nesse tema vamos especificamente trabalhar sobre a regionalização do território brasileiro, tratando nessa apresentação sobre o litoral, Mata Atlântica, além de incluir domínios das araucárias e o Pampa. Então a Mata Atlântica ela tem uma extensão que se estende ao longo de toda a costa ocidental brasileira, grande parte do litoral setentrional não é ocupado, além de algumas pequenas áreas aqui, alguma serra de Baturité, alguns topos de altitude, né? Algumas encraves úmidos que a gente vai ter a Mata Atlântica, mas originalmente ela ocupava toda essa extensão, né? Chegando até o Paraguai, parte da Argentina, aqui na região de Corrientes, né? E aqui a gente tem um mapa bem especificado de como era a Mata Atlântica, né? O que ela ocupava e hoje o que tem, hoje o que resta é essa pequena área verde. E com certeza é o bioma que foi mais degradado, né? E aqui a sua distribuição pelos estados brasileiros. Historicamente, a cana-de-açúcar, a ocupação do litoral, a urbanização, retirada de madeira, plantio de eucalipto e por aí vai uma série de agricultura, café, os diferentes ciclos econômicos, o ciclo do gado, cana-de-açúcar, etc. E chegamos ao estágio atual. Infelizmente é o que nos resta hoje da floresta úmida, né? da Mata Atlântica. E vamos abordar também a questão do litoral como um território, né? a faixa litorânea, né? Então, aqui como exemplo das áreas que ainda são conservadas da mata, na Bahia, por exemplo, a gente encontra algumas áreas que ainda temos alguns remanescentes, né? No caso de Ilhéus, a Península do Maraú, né? Barra Grande, onde você ainda tem bastante resquícios da Mata Atlântica, e se destaca também a presença de manguezais, né? Extensos manguezais em alguns setores juntos da Mata Atlântica. No litoral setentrional, no caso aqui da área que vai do Piauí, do delta do Parnaíba até o Cabo de Orange, né? Onde você tem toda uma área de manguezal que a gente vai tratar também nessa área. E depois o litoral ele tem várias particularidades, várias pontas, várias entrâncias, né? Estuários, e que vai conformar um território regional de bastante diversidade e de formas de uso e ocupação também bastante diversos. Aqui está mostrando como a degradação foi acentuada historicamente, né? Todo o processo de destruição da Mata Atlântica, o domínio remanescente em esse verde escuro. E aqui algumas diversidades, algumas feições que logicamente vão ocorrer, né? Em razão de altitudes, de terrenos, né? De áreas mais úmidas, como por exemplo o sul da Bahia, áreas mais secas, né? Áreas que têm presença de tabuleiros, como aqui no Nordeste, e outras áreas que têm presença de serras, de maciços, então de planaltos sedimentares, né? Então metamórficos, então, tudo isso vai influenciar nas feições, né? Que a gente pode classificar que seriam as feições vegetacionais da Mata Atlântica, e que elas são importantes áreas. O litoral é uma importante área também de biodiversidade, de cultura diferenciada, de grandes cidades, de estruturas portuárias, urbanas, né? E aqui a gente vê, por exemplo, um grande potencial que ainda tem as áreas de manguezais, né? Que devem ser preservadas, que tem uma função ecológica, né? Que pode ser aproveitado pelas populações tradicionais e que também tem uma função, serviços ecológicos de suma importância, como a depuração de suas águas, a proteção da linha de costas, etc., né?
E para se compreender o litoral, a gente tem que compreender o processo de ocupação, né? Que as grandes cidades todas têm a ver com desembocaduras de rio, principalmente aqui na região Nordeste, né? A presença de Salvador também, de enseadas, de baías ou de rios, né? Então tudo isso foram áreas que a natureza propiciou para que se desenvolvesse bases para a ocupação do território. Então vocês podem ver que todas as grandes cidades do litoral estão vinculados a algumas desembocaduras de rios, a foz de rio, ou então a enseadas, né, que protegeram e propiciaram condições de formação de portos, e a partir dali se estendeu a ocupação ao longo do litoral. E algumas áreas que são símbolos de uma retrospectiva histórica, de marcar a ocupação do território, que é a cana-de-açúcar, né, onde o Brasil realmente começou nessa região aqui de Pernambuco, né, em Bahia. E que também o litoral era uma área de ocupação indígena, que depois acabaram, né, tiveram que migrar para o interior, né? Então você tem os Tupinambás, Tremembé, Potiguara, Tabajara aqui no Caeté, Tupinambá, Tupiniquim, no Nordeste, depois Aimoré, Goitacás, Tapoio, Tupiniquim, Carijó, ou seja, os Guaranis, e os Charruas já no sul do Brasil. Então, todos esses são populações que ou foram expulsas, ou exterminadas, ou então sendo absorvidas no processo de ocupação do litoral brasileiro. E que hoje o litoral é importante também para práticas conservacionistas, como proteção de áreas de desova de tartaruga, áreas e ambientes de reprodução das baleias, e por aí vai. Nós temos uma série de unidades de conservação que visam a proteção também das espécies marinhas, né? Que a gente tem uma interface, né? O litoral é uma interface entre o continente e o Oceano Atlântico. E aqui, da mesma forma, a gente também tem que compreender, né, como se dá a deriva litorânea, os fluxos de sedimentos, as correntes marinhas, né, para a gente compreender a dinâmica do litoral. Tá? Então a gente vê que aqui na costa ocidental há um fluxo das águas, das correntes de norte para sul, enquanto que aqui no litoral setentrional já é de leste para oeste. Então tudo isso vai influenciar nos processos de sedimentação e de erosão da zona costeira brasileira, e onde a gente tem também uma política voltada para a proteção dessas áreas, né, que seriam os ZEs, Zoneamentos Ecológico-Econômico do litoral do Brasil e de seus diferentes compartimentos. E que aqui também há uma compartimentação climática, né, que isso vai influenciar também nos tipos de paisagem, nas desembocaduras dos rios, né, que são grandes rios, pequenos rios, o volume da sua drenagem, os tipos de ambientes, que a gente tem aqui um clima equatorial, a partir do Ceará, né? O litoral semiárido, superúmido e úmido, na costa ocidental, e no sul, clima subtropical e, por fim, temperado, de dunas, lagoas. Então, tudo isso vão formar tipos de ambientes diferentes, de manguezais, de dunas, de tabuleiros, de escarpas cristalinas, de ilhas, né? No caso aqui da Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e áreas de restingas, né? Então são padrões climáticos, né? Domínios climáticos que vão influenciar num tipo de costa que pode ser compartimentado para a gente poder compreender os seus tipos de paisagens, né? Então, para você ter uma ideia, né, aqui no Nordeste, no caso aqui da Lagoa de Abaeté, na Bahia, né, aqui no Rio Grande do Norte, né, Campos de Dunas, Genipabu, né, aqui Natal, aqui também Genipabu. Então são ambientes dunares que têm uma importância muito grande na configuração da paisagem, que estabelece limitações e potencialidades para o uso. São ambientes bastante dinâmicos, né? E que deve ser compreendido assim
para se estabelecerem estratégias de planejamento e de gestão, as diferenças entre as dunas móveis, as dunas fixas, a evolução, as sucessões paisagísticas, vegetacionais dessas dunas, né? Que no caso algumas áreas que são protegidas, no caso do Parque das Dunas, né, em Natal, aqui a gente vê uma grande área de dunas fixas, né, que podem ser estudadas, protegidas, né, com paisagem para uma cidade, um grande parque urbano, né. E aqui a gente observa o Morro do Careca, uma duna tradicional para o turismo, né. E aqui a gente vê já os efeitos da ação eólica, né, o desmatamento, a abrasão marinha, né, na base, provocando a erosão. Então são ambientes onde a vegetação assume um papel de suma importância na bioestabilização. E aqui é a praia de Ponta Negra. A gente já vê também que há ocupações indevidas, irregulares, né, que podem causar alguns problemas futuros para o ambiente. Aqui o parque, onde a gente havia mostrado, né? E aqui os lençóis maranhenses, onde a gente tem umas paisagens, né, que são sazonais. Aqui é no período chuvoso, você tem o período seco, onde as atividades da população são regulamentadas, são conduzidas em função desses períodos, né? E há populações tradicionais que ocupam, e foi criado um grande parque, né, para proteger as suas peculiaridades morfológicas e biológicas também, e culturais, inclusive das populações que aí vivem. Tá? Então aqui o grande domínio dos manguezais, que a gente tem grande áreas do litoral da Bahia, né? Onde você tem extensas áreas de manguezal, aqui em Canavieiras, na Bahia, você tem um turismo vinculado ao interior do mangue, você tem um festival do caranguejo, né? E aqui atinge áreas mais para cima do litoral setentrional, a presença do guará, uma ave característica, o guaxinim, como um mamífero do mangue, e as diferentes espécies de crustáceos, de moluscos, que são uma fonte de proteínas para a população tradicional, né? E aqui a nossa grande área do litoral, onde eu, no caso específico, estou só exemplificando as reentrâncias maranhenses, onde você tem um recorte, né, um litoral totalmente diferenciado e dominado pelo manguezal, né, com áreas de inundação, de deposição, de erosão, né, manguezais de grande porte, o que um manguezal clímax no Ceará chega a árvores de 12 metros, aqui você tem árvores de 30 metros, né? E o manguezal que se estende até lá o Oiapoque, né? Até lá no extremo norte, né? Com grandes áreas. E dentro desse contexto você encontra ilhas, né? De ambiente arenoso, como o caso das reentrâncias, os lençóis, reentrância dos lençóis, né? Aqui, no Maranhão. É uma população que vive em função dessa oscilação, dessa estacionalidade das águas, das chuvas, e populações que vivem da exploração dos seus recursos. Então a gente encontra algumas ilhas, por exemplo, que eles têm um grande potencial pesqueiro, mas não tem energia elétrica para poder conservar e comercializar o peixe, o camarão, etc. E aqui a gente já mostra um outro lado do uso do litoral, né? São ocupações intensas e bastante degradadoras, né? Que é o caso das salinas e, posteriormente, hoje, a cassinicultura, né? Onde você ocupou áreas de manguezal, muitas delas foram abandonadas, e os tanques, né? Que são esses tanques ou baldes, assim chamados, de salinas de produção de sal, após elas serem abandonadas, acabam sendo ocupados pela produção de camarão, né? Que é, como a soja, uma forma de produção extremamente vinculada ao comércio internacional e ao dólar, né? São empreendedores que patrocinam a produção de camarão, que é pago com o produto, né? Os investimentos que são feitos. E algumas comunidades que vêm sofrendo essa pressão, que é o caso do Cumbe, populações tradicionais que tinham as suas formas de uso e ocupação e acabam sendo cercadas pela cassinicultura,
né? E muitas vezes gerando conflitos até de segurança pública. Tá? E de forma contemporânea à chegada da carcinicultura, hoje estão os parques eólicos, né, que degradam grande parte do litoral com as suas obras de instalação, depois o funcionamento, o impacto sobre a paisagem, né, o conflito entre turismo, a paisagem turística e a paisagem energética, né? Aqui no caso, alguns municípios, né, que recebem royalties para o aluguéis de terrenos, né? Os acidentes que podem ocorrer, muitas as áreas de parques eólicos estão muito próximos, até dentro de cidades, como é o caso do Trairi, aqui no Ceará, né? As ocupações que ocorrem, a apropriação desses terrenos, muitas vezes as populações locais não podem passar, cruzar aqui, impede a acessibilidade de pescadores, de pessoas que têm um vínculo com o mar. E depois as manifestações contra esse tipo de ocupação de transformação, porque a gente compreende que a forma da energia é uma energia limpa, né? E alternativa e sustentável, mas a forma de aproveitamento dessa energia não está sendo, né? Não há nenhum benefício para a população local e as dimensões são realmente muito grandes, os conflitos, a exclusão social que ela provoca. Mas por outro lado tem gente que acha bonito, né? Tem uns turistas que chegam para tirar fotos, né? Acham bonito, por isso que a gente vê o que a gente chama da geografia da percepção, né? O que cada um vê. Para um pescador, ele representa um problema, uma expulsão do seu território, uma invasão do seu território. Mas para um turista, ele pode achar que é uma coisa bonita, pode achar que é um grande ventilador, que até ajuda a refrescar o clima do litoral. Às vezes o desconhecimento, por isso que a gente fala, a paisagem ela passa pela percepção, mas passa também pelo conhecimento, pela cognição do que é a realidade que está ocorrendo naquele lugar, que tipo de problemas está causando a instalação dos parques eólicos e qual alternativa existiria, por exemplo, a instalação de parques no oceânico, que também deve causar algum tipo de impacto de grande porte. E aqui a comunidade que realmente ele sofreu tanto problemas de ocupação das salinas, como da carcinicultura e agora dos parques eólicos, né? Infelizmente, e é uma área onde a universidade, onde as ONGs têm atuado, trabalhando e dando um apoio para essa comunidade que hoje luta pelo seu reconhecimento como uma comunidade tradicional quilombola. Tá? E tratando de uma forma regional do uso do litoral, a gente vai tratar aqui na zona da mata do Nordeste, né? Uma ocupação que é desde a colonização, os primeiros lugares, a cana de açúcar que veio das Canárias, né, trazida pelos portugueses, depois os holandeses também, desenvolveram uma série de usinas. Aqui um modelo, um exemplo de uma casa grande senzala, né, de toda essa a trazida, a chegada, a força, né, trazida a fogo e a ferro da população africana para trabalhar nesses engenhos e o que isso implicou na nossa formação cultural, né, cultural e étnica, né. Embora tenha sido um fato degradante para a ética humana, né, hoje nós temos, graças a Deus, um efeito na cultura com seus resultados, né, e temos que ter o respeito, né, por essa exclusão secular que ocorreu e a situação dessas populações afrodescendentes hoje e procurar que haja uma justiça social maior com os danos que eles receberam. Então aqui a questão do desmatamento dos mares de morros, né, para ocupação pela cana, a monocultura da cana-de-açúcar, o uso de fertilizantes, de agrotóxicos, a madeira que sempre foi utilizada na fabricação do álcool, dos engenhos, né, da madeira como combustível. Hoje a mecanização da cana-de-açúcar, antes eles queimavam, os impactos eram muito maiores ainda. As usinas e os produtos, né? Então, há uma produção muito grande. Para vocês terem uma ideia, você está lá no Laranjal do Jari, uma área de garimpo, né? Ou você está lá no Tepequém e você encontra bebidas com essas marcas meio raras, né?
escrova, não sei que era nome de vodka russa abrasileirada, e você vai ver o local de fabricação, é justamente aqui a região Cabo Santo Agostinho, na Paraíba, do Ceará, Maracanaú, que usam todo esse álcool, essa cana, e transformam em bebidas e que é mandado para outros lugares. Altamira também, a gente vê alguns genéricos que eu brinco, né, falando que são bebidas feitas, né? Então é um grande produtor, né, industrial do Brasil. E aqui também, em parte da Bahia, do Espírito Santo, do sul do Brasil, a questão aqui é a região específica da Bahia, a produção de bambu, né, para a fabricação de celulose, de papel, principalmente papel de embrulho. E depois o eucalipto, que é a grande praga do Brasil, que se torna uma praga e sofre a praga também, como monocultura, que é um caso de uma doença que tem atingido as áreas de eucalipto, em função de serem monoculturas muito extensas. E também o efeito que isso provoca sobre a fauna, né? Que você acaba não tendo uma fauna que se adapta a essas que são chamadas de floresta, mas na realidade não é floresta nenhuma, são monoculturas de madeira, né? Aqui, apesar de terem algumas áreas que respeitam os recursos hídricos, outras não, outras ocupam tudo pelo eucalipto, que é um grande consumidor de água do subsolo. As usinas de celulose, que são indústrias altamente poluidoras, principalmente dos recursos hídricos, e os produtos que são obtidos muitas vezes até para exportação. Aqui é uma grande fábrica de celulose, na região da Bahia, tá? Mostrando a total degradação da paisagem para a produção de pinos ou de eucaliptos, né? E aí uma alternativa, né, que a gente pode ter, que é a permacultura, a cabruca. Isso aqui é chamada cabruca. Você dentro da floresta, você raleia, né? Você tira os arbustos e vai plantar cacau, um cacau orgânico, né? Uma forma de produção orgânica que pode ser vendido para o comércio exterior, chocolate, ou ser produzido aqui. Hoje o valor do cacau orgânico tem um valor bastante elevado, né? E compreender que alguns países, também como São Tomé e Príncipe, Gana, têm recorrido a essa forma de produção, o que tem agregado um valor muito grande ao cacau ecológico ou cacau orgânico, quando você não usa nenhum tipo de suplemento químico na produção da fruta. E aqui mostrando algumas áreas. O sul da Bahia é uma região cacaueira, né? Que tem um histórico, né? Aqui é o histórico. Eu também tive em Ilhéus em 72, antes da queda do cacau. Então as pessoas mandavam os filhos estudarem na Europa, né? Tinha muito dinheiro. E depois houve, em função como praticavam como uma monocultura, chegou a vassoura da bruxa, né, uma praga, né, que todos os ciclos econômicos sofrem algum tipo de impacto, seja pela monocultura, seja por questão econômica, né, e houve a queda, né, desse ciclo, né, e todos os privilégios econômicos que os grandes fazendeiros de cacau tinham. Aqui é um exemplo que é conhecido, Bataclan, né, que era tipo um teatro, uma boate, né, só para os fazendeiros, né, e aqui o Vesúvio também, que tudo isso entra na história, na literatura do nosso amigo Jorge Amado. Aqui é a cidade, sua parte histórica, e aqui a cidade, eu acho uma cidade incrível, muito bonita, né? Itacaré está aqui na frente, né? Serra Grande, Itacaré. Então uma região da costa do Brasil muito bonita, muito dinâmica, né? E que hoje estão tentando o CEPLAC, aqui você tem uma grande universidade também, né? A UESC, a Universidade de Santa Cruz, que inclusive temos o Prodema lá. Então são áreas que têm um desenvolvimento diferenciado, que houve o ciclo do cacau, hoje se tenta restabelecer, se tenta construir um porto. Então são exemplos de áreas, né, que tiveram um ciclo, um potencial econômico muito aproveitado e que hoje tenta se estabelecer uma recuperação, como é o caso de Parnaíba também, né? No delta do Parnaíba, a cidade de Parnaíba, que teve um
um ciclo econômico, um auge econômico muito grande, e isso representa muitas vezes na arquitetura da cidade, e a importância do porto, né? Que depois outros portos que foram surgindo e retirando a importância econômica que esses portos dessas cidades como polos, né? E as cidades, né? As cidades litorâneas do Brasil, né? São Luís, para mim, é a cidade mais litorânea que nós temos. Ela é cercada pelo mar, pelo mangue, tá? Ilha em frente, Salvador também, já por sua presença circular do oceano, a presença de ilhas em frente, Rio de Janeiro, né? Todas as cidades que têm uma vinculação direta com o oceano. Aqui é São Luís também, né? Que a gente vê. Fortaleza, não por ser nossa cidade, mas é uma cidade que tem a sua visão de frente para o mar, como Recife, né? Não está aqui Recife, mas mostra a relação com a costa, né? Infelizmente a ocupação muitas vezes se deu de forma irregular, construindo uns grandes paredões, espigões que interferem nas condições micro e mesoclimáticas do interior da cidade, né? Aqui também é a cidade de Maceió, se eu não me engano, que mostra também a sua relação com o mar. Aqui é a cidade de Maceió, o porto de Maceió e uma grande lagoa aqui, que é a Lagoa de Maceió. Eu acho que é um dos lugares mais bonitos que eu já vi, que era o campus da Universidade Federal de Alagoas, onde você tinha do lado, você tinha o mar e do lado de cá você tinha a lagoa, justamente nessa ponta. Aqui era o campus da universidade, aqui um manguezal. Então nós temos um histórico dessas cidades que foram surgindo e acompanhando elas as instalações de grandes empreendimentos industriais, usinas siderúrgicas, usinas de refinaria, como o caso de Aracaju, a presença do petróleo, né? E que como os portos vão adquirindo importância no escoamento e no desenvolvimento da cidade, atrelado a essas cidades sempre há portos ou próximos que vão ter uma importância econômica para o desenvolvimento regional, desde o Rio Grande do Sul, né? Porto de Rio Grande até o Belém, o porto de Santana, no Macapá, e uma série de portos que a gente conhece, que a gente vai vendo, e a sua relação também com a industrialização, a ocupação e a urbanização, né, do litoral. Então os portos, né? O Porto de Santos, talvez o mais importante deles, né? Aqui o porto do Pecém, portos novos de Suape, que foram recentemente estruturados, né? Então eles tentam não repetir os problemas que esses portos antigos possuem, né? Então são formas de a gente tentar estabelecer um novo tipo de ordenamento, de organização, né? E aí surge, por exemplo, Suape já vai substituir em parte o funcionamento do porto do Recife. O porto de Pecém vai subsidiar serviços e estruturas para diminuir a pressão sobre o porto do Mucuripe. Por aí vão surgindo novas áreas, e depois o turismo, os balneários, né? Aqui eu fiz até uma brincadeira, os condomínios de luxo, as praias de alto nível, onde vai se comer lagosta, as áreas intermediárias do sul, por exemplo, né? Que Santa Catarina, essas áreas do Camboriú, você vai comer tainha, com pirãozinho e tal, né? Uma banana frita. Já chegando a uma área mais popular, no caso do Pará, Algodoal, a gente vai comer caranguejo. E nas áreas mais populares, né? Barra do Ceará, algumas áreas nas periferias das cidades, né? Que foram direcionadas para a população realmente, né? Mais carente, onde o uso do litoral é mais social e mais popular, como o Piscinão de Ramos, né? E nesse caso, nós vamos trabalhar com o que? Não tem mais lagosta nem caranguejo, a gente vai trabalhar só com coco e cachaça. Isso é que é bom, né, pessoal? Acho que é uma função social que o litoral tem, que a linha de costa possui, né? E para a gente parar um pouco de ser tão sério, né? Estou aqui com o mundo na mão, vou tomar um pouquinho d'água.
enquanto vocês observam também o papel social, ético e espiritual do litoral, né? Onde a pessoa vai se distrair, relaxar, mas tem que ter cuidado com as consequências líquidas que podem causar um relaxamento físico, tá? Então aqui, por isso que eu estou dizendo para vocês, a compreensão de uma geologia mundial, o afastamento, aqui no caso o afastamento das placas tectônicas e a influência que isso tem nos depósitos de petróleo, né? Principalmente o pré-sal, tá? Que infelizmente até o momento nós deixamos isso de mão beijada para as empresas multinacionais, quando era para ser um recurso nosso e que trouxesse nosso benefício, como a gente pode falar de tudo da Arábia Saudita, dos Emirados, mas eles usam recursos para a sua população. E nós, ao contrário, entregamos isso para os gringos, né? A realidade é essa, né? E aqui estão também o surgimento das novas fronteiras do petróleo, né? Que tudo isso já sendo fatiado e entregue para essas grandes empresas. E alguns exemplos de como o petróleo pode modificar. A gente tem a cidade de Mossoró. Também eu tive a oportunidade de conhecer Mossoró, em 75, né? Como era Mossoró na época, que a economia era basicamente do extrativismo da carnaúba, a plantação do algodão, a estrada de ferro que passava ali, né? E hoje que tem uma cidade com serviços de excelência e qualidade em função do petróleo, né? Bares de jazz, de blue, né? Comércio, shoppings, tudo isso influenciado de certa forma pelo petróleo. Logicamente também suas consequências, né? Os processos de exclusão social, tá? Então, Mossoró ainda é uma cidade que está tendo uma organização bem representada, ao meu ver, né? E também, junto com o petróleo, vão surgir os polos petroquímicos, né? Inicialmente a gente começou na Bahia, em Sergipe, né? As áreas de refinarias de petróleos, bom, primeiro extração, né, na plataforma continental, depois a refinaria do petróleo, o processo de refinar o petróleo, e depois as indústrias petroquímicas que vão surgir, né, no desenvolver do projeto, né, de exploração, os subprodutos, o plástico, as tintas, as indústrias petroquímicas, etc. E isso tudo atrelado às cidades e aos portos, né? Agora estamos indo mais para o sul, vamos chegar saindo da Mata Atlântica, em alguns momentos ela é classificada como uma parte da Mata Atlântica também, o domínio das araucárias, né? Onde era uma área totalmente ocupada por essa árvore, logicamente com as espécies associadas, né? Como a gente tem aqui na planície fluvial, a gente tem a carnaúba, mas não era sempre acompanhada por outras árvores e arbustos de menor proporção. Da mesma forma, o domínio das araucárias, né? Só que a madeira foi muito explorada, é uma árvore de lento crescimento, então muitas vezes uma árvore, para chegar a essa dimensão, ela levou, sei lá, 60, 70 anos, né? E também, a partir do momento que você usa madeira, você perde um bom recurso para alimentação, que é o pinhão, que é explorado, né, até comercialmente na região. E, logicamente, a fauna e a flora que vai sofrer com a destruição do seu habitat, né? As comunidades indígenas também que aí viviam. E temos aqui como uma cidade representativa, né? Uma cidade que deu certo, de certa forma, pelo menos no seu núcleo, né? Porque quando se fala de uma cidade, nunca se fala da sua periferia, das suas favelas, dos seus bairros de exclusão. Mas, na realidade, Curitiba hoje é uma cidade de referência, não só para o Brasil, mas para grande parte dos países em desenvolvimento, né? Principalmente seu sistema de transporte, de acessibilidade, pelos seus parques, pela qualidade de vida da sua população. Em grande parte até é uma cidade com uma área verde bem significativa, né? E aqui, em homenagem ao meu grande amigo, o Carlos Sobchak, né?
aqui eu não podia deixar de falar de uma dupla tradicional que tem lá em Curitiba, que é cataia, que é uma cachaça com essa plantinha aqui, né? E a carne de onça, que de onça não tem nada, né? Não tem, talvez seja essas manchinhas que eles chamam de onça, mas na realidade é uma carne bem temperada com cebola, cheiro verde e uma pimentinha braba, né? Então também mostrando que mesmo uma cidade grande como São Paulo, como Curitiba, você vai ter, né, as suas tradições, a sua cultura, né? A música, a boemia, o urbano também vive e tem suas tradições, seus bairros, seus poetas, né? As suas personagens de rua, né? E aqui agora a gente passa um pouco mostrando também o que aconteceu com as populações indígenas, né? Que foram dizimados. Aqui é talvez onde o Brasil sofreu a maior perda, né, da população indígena com a imigração europeia, né? No final do século XIX, início do século XX, onde essa população toda foi expulsa, morta, etc., em toda a região da, da, das Araucárias e a região também das Missões, que já anteriormente foram expulsas pelos portugueses e espanhóis, né? E aí a gente vê hoje como que logicamente é um clima diferenciado, um clima mais frio, né? Mas que hoje a população muitas vezes está marginalizada, está excluída, né? Como às vezes as populações ciganas estão na Europa, né? E vivem em áreas periféricas, tem que sobreviver do artesanato e não há uma política pública em termos de proteção dessa população indígena, que muito nós devemos, inclusive todos os nomes que nós temos, né, Itapajé, Anhangabaú, sei lá, Jericoacoara, tudo são nomes tupi-guaranis, né, que eles nos deram. Eles são os povos que nos deram toda a orientação de ocupação, a toponímia do nosso território, tá? Aqui no Planalto Meridional, né, são grandes derrames basálticos, né? A gente tem umas feições impressionantes, né, de cânions, né, que é muito visitado, que são áreas de proteção ambiental, unidades de conservação, e que a grande jogada aí, como na Amazonas a gente tem na Bahia e na Amazonas o cacau, a gente tem aqui a erva mate, né, que são cultivos que podem ser desenvolvidos junto com as araucárias, e dessa forma você tem uma convivência, uma harmonização, uma forma de produção orgânica que valorize tanto a proteção paisagística como a produção social e econômica através do erva mate. E na serra também, em função do seu clima diferenciado, né? É um clima zonal de temperaturas mais baixas, a gente vai encontrar a produção de frutas, né, que são exportadas para o país com a valorização como a pera, maçã, pêssego, né, cereja, e também presença de geadas, de neve e algumas serras que são realmente impressionantes. Aqui é a Serra do Rastro, né, em Santa Catarina, onde aqui em cima está São Joaquim, onde é uma área de ocorrência de nevadas, né? E aqui, quando não podia deixar de ver essas paisagens, que são muito bonitas, né? A questão da geada, que pode provocar... A geada é o orvalho que se congela, então que muitas vezes pode provocar perda da safra, né? Algumas áreas de períodos de neve muito grande, o topo da serra, né, que recebe essa influência climática de temperaturas mais baixas, aqui o orvalho também que se congelou, e mostrando que essas araucárias são espécies altamente adaptadas a essas condições. Aqui no caso a presença de granizo, que também costuma ocorrer com as chuvas, com nuvens de temperatura, quando tinha temperatura baixa, a presença de granizo que pode também impactar sobre a produção agrícola. E que é uma área que tem um potencial muito grande para o turismo, né? Que é a presença de hortênsias, né, os trens turísticos que a gente tem lá na região, na serra, né,
produção de vinho, cachoeiras, observação da paisagem e também cidades que têm uma arquitetura alemã e italiana que são atrativos, né? Como é o caso aqui de algumas cidades serranas, né? Gramado, por exemplo, Cambará do Sul, que tem uma cultura italiana, alemã, russa, ucraniana, né? Que nos oferece uma cultura diferenciada. E nesse sentido surgem algumas fazendas, né? Que, atrelada ao seu meio de produção agrícola, elas promovem também um turismo, um agroturismo, né? Nas serras, né? nas estâncias, nas fazendas, os campos de altitude, os cursos d'água, os espaços agrários que podem ser utilizados para a população desfrutar a alimentação, uma culinária típica, o vinho, né? E por fim estamos chegando mais para o sul, né? Na nossa viagem aqui no Pampa, né? O Pampa, que ele é um território que ele ocupa parte do Uruguai e parte da Argentina. Então, o Uruguai, praticamente todo o Uruguai, né? É um Pampa, uma área plana, que se você cruzar o Uruguai todo, você vai ver que é uma área muito extensa, né? Com pouca altitude. Então a gente tem aqui também informações sobre as transformações que ocorreram, né? A degradação, né? A perda da área vegetal que ocorreu, que como todo o restante do Brasil, né? E é uma área que tem uma relação direta com a pecuária extensiva, né? Com a própria população, com os índios charruas que aí habitavam a área, né? E com a chegada dos espanhóis, principalmente, né? Então o gaúcho típico, ele é um filho do espanhol com os índios charruas ou com os índios guaranis, né? Que até vai falar um pouco. Então é uma paisagem bastante plana, a paisagem das coxilhas, ondulada, com presença de áreas de inundação e muitas pastagens nativas, o que possibilita, né, favorece inclusive um criatório de gado europeu, né, gado que tem uma melhor relação com produção de carne e produção, uma carne de qualidade e também de laticínios, né. Tanto na Serra como no Pampa, a produção do vinho, né? Cidades, regiões, fazendas que se dedicam e cada vez mais a um aprimoramento, né? Marcas com denominação de origem, que esse é um dos caminhos que a população do Brasil toda deveria ter, né? O leite de Irauçuba, o queijo, a linguiça de Irauçuba, a cachaça de Tapajé. Então eles têm isso de uma forma mais refinada, né? De denominação de origem, né? Dos vinhos, as marcas dos vinhos, que é algo que é um caminho para se agregar valor a um produto, né? E as cidades do Pampa, né? Como Pelotas, Uruguaiana, e mostrando também aqui a representação do gaúcho, né? Dos seus costumes, das suas práticas, né? Que é muito forte, né? Dentro de uma regionalização no Brasil, né? E aqui a gente fala um pouco também sobre isso, que esse seria o gaúcho típico, né? Uma mistura de índio com espanhol, português. E o outro gaúcho que seria os imigrantes que chegam na região a partir da migração do Porto de Santos, né? E daí eles se espalham para as serras do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E mostrando que há uma migração que foi estimulada pelo governo brasileiro e justamente esses colonos que infelizmente entraram em conflito com a população indígena, né? Agora vale destacar que também o Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma população afrodescendente muito grande, né? Principalmente a região de Porto Alegre, né? E que é uma marca muito forte, que eu me impressionei assim com o número de casas de umbanda, né? Escola de samba, uma influência, uma matriz africana
inclusive nas histórias, né, o negrinho de pastoreio, o saci, vinculado com a África, né? Então que às vezes o brasileiro como um todo desconhece dessas peculiaridades culturais e étnicas da formação de um povo, né? E aqui também o impacto sobre os indígenas, né? Os indígenas charruas, né? Que foram também bastante dizimados, incorporados, absorvidos, né? Pela população, e hoje também se encontram bastante excluídos, né? E a questão da religiosidade dos jesuítas, né, no histórico de formação dos Pampas, né, Santo Ângelo, as áreas das missões, né, que depois com o Marquês de Pombal toda essa população, todas essas estruturas foram destruídas, mas que era um caminho, né, no desenvolvimento da população indígena. Não sei se totalmente bom também pelos fatores, mas pelo menos não era totalmente exclusivo de isolamento dessas populações, elas incorporavam, né? Aqui algumas cidades do Rio Grande do Sul, do Pampa, a valorização do turismo, das cidades modernas que vão surgindo a partir dos núcleos históricos, e a pecuária, que é o forte da região, né? E que, para mim, o que também é uma marca é o poder organizacional da população, né? O cooperativismo é uma marca muito forte na região dos Pampas, né? E na Serra também. Aqui você vê pelos mapas, né? Como pequenos agricultores se organizam para produzir, né? Laticínios, queijo, leite e o vinho, né? Então acho que é um exemplo também para o resto do Brasil que poderia funcionar, né? E também como problema que a gente destaca o processo de desertificação. Não é só no Nordeste que nós temos desertificação, nós temos o que muitas vezes chamam de aridização, né? Nos Pampas, porque você tem aqui em cima um substrato pedológico de melhor estrutura, e quando você retira ele você tem areia. Então a erosão, a retirada desse horizonte superficial faz com que aflore um horizonte B que é composto por areia, e aí você tem um domínio dos seus sedimentos sobre a paisagem como um todo, e vai provocando núcleos de aridização ou de desertificação. Bom, em síntese, após vocês verem essa apresentação, é preciso que vocês compreendam que o enfoque foi dado sobre 3 regiões brasileiras específicas. O litoral é a Mata Atlântica como um todo, o domínio das araucárias e os pampas, né? No litoral a gente abordou muito sobre como foi degradado a Mata Atlântica, quais as feições dos ecossistemas naturais existentes e as formas de uso e ocupação que historicamente foram transformando a região até chegar à situação atual. Dando um enfoque maior para a questão dos portos, e a partir dos portos a industrialização, o surgimento das grandes cidades, e hoje o turismo como uma opção também para a economia litorânea, né? E que há uma descrição também na apresentação sobre as condições naturais do bioma das Araucárias, as transformações paisagísticas, o histórico de ocupação, né? A exclusão do indígena e os impactos socioambientais decorrentes. E, por fim, uma descrição referente aos aspectos socioambientais do Pampa, né? Das suas particularidades naturais e culturais, como o cooperativismo, a produção e também o próprio processo de desertificação. Tá? E para mostrar um pouco um enfoque aqui que pega mais aquela parte do Nordeste, mas está aí uma baiana típica de Oxum, né? Pedindo minha benção, um indígena pataxó e um bailarino de frevo para animar a nossa finalização. Pois um grande abraço para vocês todos.